Olá, agregadores! Hoje eu estou com Fábio Mendonça, gestor licenciado da Demicon, Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Fábio, obrigada por vir aqui hoje. Estou muito feliz em poder falar sobre consórcio e investimento com você, que é um especialista no assunto. E com certeza, todo mundo que está em casa, hoje é mais um canal aqui do Pode Agregar, e a gente tem que falar de coisa importante. Então, é importante você, gestor, você que investe, você que é um empresário que tem o foco no investimento, em cuidar do seu dinheiro. A gente vai falar com o Fábio, a gente vai saber quem é o Fábio, qual a formação dele, a importância de investir num consórcio, tirar aquele paradigma, aquele monstro que as pessoas têm de investir em consórcio e falar um pouquinho também de investimento. Fábio, muito obrigada mais uma vez, obrigada por você estar aqui, disponibilizar aí seu rico tempo, sua agenda apertada para poder falar um pouquinho com a gente aqui no Pode Agregar. Tá? Pode Maravilha, Grazi. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom falar do consórcio, principalmente das soluções que a Demicon traz para esse mercado maravilhoso. E falando um pouquinho de mim, eu sou o Fábio Mendonça. Como você falou, eu sou um gestor licenciado da unidade de Jacarepaguá e sou economista. Trabalhei 10 anos no mercado segurador, tive uma passagem também para o Family Office e me encantei com as soluções da Demicon. Legal. Comecei na Demicon logo após a pandemia, uma oportunidade aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Eu encontrei essa oportunidade no LinkedIn, enfim, aquelas zapeadas. Sério? Sim, então foi uma oportunidade. Conversei na época com o Fábio Mauro, que hoje é meu sócio na unidade. O Fábio me deu essa oportunidade, me encantei pelo produto, com as soluções. Já falava muito de investimento, já falava de crédito, já tive passagens como empreendedor, enfim. Então, já tinha ali uma musculatura para entender como funcionava aí o produto. Enfim, e abracei a causa e estou na Demicon faz 3 anos e meio e muito feliz, muito contente, enfim, super animada. Fala pra gente, Fábio, quem é a Demicon, como ela nasceu? A gente queria entender um pouquinho da história da Demicon, né, onde fica a matriz da Demicon, o que a Demicon faz. A gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Para que as pessoas que estejam em casa, né, gente, a gente fica naquela assim, poxa, tem tanta empresa, como é uma administradora independente, né, de consórcio, a gente precisa entender, Claro. né, por que investir numa administradora independente. Mas quem é a Demicon na íntegra? Fala pra gente. Legal, Grazi. A Demicon, ela foi a primeira administradora independente de consórcios imobiliários no Brasil. Foi a primeira autorização concedida para esse tipo de atividade. Legal. Nós temos 33 anos de mercado. Nossa matriz é em Curitiba. Bacana. A gente nasceu com o propósito de democratizar realmente o crédito, de levar essa possibilidade de um crédito barato às famílias brasileiras. Hoje, a gente se considera a maior administradora de consórcios independentes do mundo, né? Porque o consórcio é como uma jabuticaba, só tem no Brasil. Então, a gente brinca muito com essa questão. A Demicon, ela tem o propósito realmente da corrente do bem, de pensar grande. A gente já nasceu com esse propósito de ficar entre as 10 maiores administradoras do Brasil. O fato da gente ser independente é porque nós não temos vínculos nem com bancos e nem com seguradoras. Nós somos uma administradora de consórcios puras, nós somos especialistas. Então, a gente só faz isso, a gente só pensa em consórcio 24 horas. Legal. Então, a nossa forma de trabalho, o nosso cuidado com o consorciado é bem diferente de muitas coisas que tem no mercado. Então, a gente acompanha o cliente ao longo de toda a jornada, desde a contratação, contemplação e utilização do crédito. E a gente tem esse tratamento mais humanizado, até por conta das nossas unidades. Hoje a gente está caminhando aí para quase 220 unidades no Brasil. A nossa meta é de expandir ainda mais. Enfim, então, essa é a Demicon. Ela é uma especialista em consórcios. Vocês têm uma força, então, muito grande, que você está querendo me dizer que se uma pessoa, um público-alvo, alguém quiser conhecer vocês, chegar numa unidade de negócios de vocês, certamente vocês vão ter aí um tratamento humanizado. Não vai ser aquela coisa de você ir ao banco e você efetuar um consórcio, ou fazer um consórcio, melhor dizendo, e vamos lá, vamos aguardar, e muitas vezes se você entra em contato, ainda não foi contemplado, porque existem muito
muito essas dúvidas, né? Essas dúvidas são, assim, corriqueiras no dia a dia de quem realmente quer investir em um consórcio. E existe aquela coisa, investir em consórcio vai demandar quanto tempo? Para que investir num consórcio? Lógico que tem aquele público que quer investir porque não tem aquela necessidade naquele momento. É para aquele público que realmente quer investir a longo prazo. Então, óbvio que são investimentos diferenciados. Não são investimentos para algo imediato, né, digamos assim. Mas o que a gente sente, né, das outras instituições é aquela coisa que é um afastamento. Você faz aquilo e você muitas vezes, de ano em ano, você pergunta como é que está a situação, ainda não foi contemplado, tem que ver a questão do aniversário. Então, explica pra gente um pouquinho. Eu sei porque eu já fiz também consórcio, né? E eu confesso a você que eu não fui muito contente na instituição que eu fiz. Então, por esse motivo, eu te chamei hoje, porque é uma marca forte. A gente tem visto quanto essa marca tem crescido no mercado, Sim. quanto ela tem ganho força, né? E assim, uma curiosidade minha pessoal, e com certeza você é investidor, você que está em casa, você é empresário, você que quer investir num consórcio como esse, eu queria que você falasse na íntegra, né? Num português que todo mundo, porque muitas vezes são termos, né, Fábio, que a gente não consegue entender. Sim. Então, eu queria que você falasse hoje pra gente, assim, bem tranquilo para quem está em casa entender mesmo, né, sobre como funcionam os diferenciais da Demicon, né, o passo a passo quando chega numa unidade de negócio de vocês. Então, como funciona isso para o público de casa que tem interesse nesse assunto conseguir ter segurança de investir com vocês. Legal, Grazi. Então, o diferencial da Demicon é como eu te falei, nós temos um tratamento humanizado. Sim. Então, o cliente ele vai colocar os objetivos dele na mesa. Se você tem objetivo de curto prazo, a gente consegue te atender, não é problema nenhum. Legal. Desde que você tenha recurso para acelerar a tua contemplação. Entendi. Mas, obviamente, o consórcio é um produto de planejamento. Então, quem se planeja, quem se programa, tem um custo de dinheiro muito barato, né? A gente vê no mercado a questão dos bancos. As pessoas hoje procuram os bancos. Por que procuram os bancos? Porque é o imediatismo. É a coisa que está ali pronta. É uma cultura também, né? É a cultura do brasileiro. O brasileiro tem essa cultura do imediatismo. E o que provoca isso na nossa economia? O que a gente vê? O custo desse dinheiro é muito elevado. Se você tem poucas famílias poupando, você tem pouco recurso, os bancos têm poucos recursos para emprestar. Se você tem pouco, o que acontece? É a lei da oferta e da demanda. Verdade. Então, obviamente, esse crédito, historicamente no Brasil, o Brasil tem essa característica de ter um custo bem elevado para captação de crédito, seja pessoa física ou jurídica. Sim. Então, você tem essa dificuldade no Brasil. Os prazos normalmente são muito curtos, são muito apertados. Então, as famílias ficam reféns desse tipo de situação, de cenário. E o consórcio entra como uma solução de crédito barato, com prazo mais alongado para pagamento, parcelas menores, e você tem uma previsibilidade e uma segurança. É um ambiente seguro, praticamente livre de risco, porque você tem o Banco Central como agente regulador e fiscalizador dessas operações. Então, a gente consegue te atender de acordo com o teu cenário ali, com a tua demanda. Hoje a Demicon é uma plataforma bem especializada, como eu falei, e flexível, né? E a gente também é muito segmentado. Então, a gente tem a plataforma de imobiliário, a gente tem a plataforma de bens motores, que você pode comprar seu veículo, sua moto. A gente é muito forte no agronegócio também. Então, o pessoal do agro, que também. O agro está crescendo bastante, quiser investir, pode investir na Demicon. Sim, a Demicon é muito forte no agro, até pelos parceiros que nós temos na plataforma ligados ao agronegócio, que nos permite, enfim, ter expertise nesse segmento também. A gente também tem um consórcio de serviços e muito em breve a gente vai trazer novidades para aquisição de bens, qualquer tipo de bem. Então, a Demicon vai entrar com essa novidade aí no mercado, alinhada, obviamente, com todos os dispositivos do Banco Central. Interessante então, traz muita segurança para a operação. Legal, Fábio. E é muito importante a gente saber que não é só um produto, né, direcionado, que vocês têm aí
uma gestão de negócios envolvida através dessa marca, né? Sim. Então, muito importante para você que está em casa, é importante saber que se você está dentro desse nicho que ele falou, automaticamente é interessante buscar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre os negócios, né? Sobre essa gestão de negócio da Demicon. E, Fábio, eu queria também saber, porque a gente acaba lendo um pouquinho, óbvio que antes de eu conversar com você, fazer algumas pesquisas, e eu queria saber sobre essa questão de investimento para quem está fora do país, para quem está aqui dentro, quer investir lá fora, para quem está lá fora e quer investir aqui, até mesmo para ajudar um familiar, ou até mesmo para gerar uma renda aqui no Brasil, porque tem interesse no retorno no Brasil. Como que a Demicon hoje poderia agregar na vida desse público direcionado? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, Grazi. A Demicon hoje, ela possibilita investidores, né, que desejam comprar imóveis no exterior. Então, se você tem teu patrimônio imobiliário no Brasil, muitas famílias, elas vendem seus imóveis, normalmente com certa pressa. Então, deixa o dinheiro na mesa, como a gente fala. Sim. Você vende rápido o teu imóvel, você está perdendo dinheiro, você perde as oportunidades, boas oportunidades do mercado. Então, você consegue utilizar os imóveis que você tem no Brasil como garantia para comprar imóveis no exterior. Que legal. Então, que tipo de operação é essa? Você vai utilizar o consórcio imobiliário da Demicon, você vai pagar uma parcela pequena, enfim, vai chegar à tua contemplação, você vai conseguir comprar um imóvel no exterior. Muitas famílias, o que elas fazem? Elas alugam esses imóveis, ou seja, elas vão receber aluguéis em dólar e vão ter uma dívida barata, saudável em reais. Então, mais do que compensa essa operação. Hein? Então, é um excelente investimento. Sim. E adiciono ainda, Grazi, o fato de... obviamente, você conhece muitas pessoas que vão para fora, né? Que saem do país com o objetivo de quê? De trabalhar, de melhorar a sua vida. Ou seja, eles deixam muitos parentes, deixam filhos no Brasil e eles querem... Muitas vezes fazem transferências para o Brasil, querem construir uma vida melhor, uma vida mais digna para os seus, né, vamos dizer assim. Então, a gente consegue também ajudar essas famílias. Ou seja, essas famílias que ganham em dólar, ganham em euro, ganham em moeda forte, eles conseguem investir no consórcio no Brasil e construir patrimônio. Até porque, como você mesmo estava falando, até para complementar isso, quem faz o consórcio é quem realmente quer gerir a longo prazo. Não está com pressa de trabalhar aquele dinheiro. Sim. Ele quer gerir. Então, como é um dinheiro mais barato para que ele possa investir, então realmente, olhando por essa ótica, vale muito a pena. Então, você que está em casa aqui, muitas vezes você está com uma situação confortável, mas você quer investir a longo prazo, pensando no futuro. Vai chegar uma hora que a gente vai querer parar, a gente não vai ter mais essa força de estar para lá e para cá e tudo mais. Então, assim, eu acho que, olhando por essa ótica, abre um pouco a mente, né? Dá alguns insights aqui nesse momento para que a gente possa pensar, poxa, vale a pena. Não é aquele monstro, eu vou investir um dinheiro, ele não vai crescer. Não, pelo contrário. Então, esse público que está lá fora, muitas vezes fica até perdido. Eu sei porque eu tenho família que está lá fora, amigos que realmente, 99,9% das pessoas, né, gente, que vai para fora do país é porque quer realmente melhorar de vida. É porque sabe que aqui no Brasil as coisas demandam um pouquinho mais devagar para o crescimento. Obviamente, a gente falando de dinheiro lícito, né, de trabalho mesmo árduo, e lá a moeda é muito mais forte, então a gente sabe que é importante a gente investir. E às vezes tem tantas ofertas, né, Fábio? Você que trabalha nesse mercado, você sabe disso, são tantas ofertas que deixa a gente um pouco preocupado. Então, uma marca forte como a Demicon hoje, trazendo pra gente esse insight, essa informação, que muitas vezes não é divulgada, é importantíssimo, gente. Então, quer dizer que se eu estiver lá fora e quiser investir, ou apoiar minha família aqui, quiser investir, eu consigo. Obviamente que a moeda real ela é bem menor do que a moeda euro ou dólar, né, digamos assim, que são as moedas principais, né, que as pessoas vão mais para esses países, para essas regiões, e aí isso realmente seria fundamental para que você pudesse gerir a longo prazo. Então fala um pouquinho mais para a gente, fala na íntegra mesmo, para que quem está aqui, quem está lá fora, ó, eu estou aqui, mas eu quero mandar dinheiro, eu quero fazer um consórcio lá fora, eu quero investir lá fora no imóvel, porque eu tenho interesse, de repente, em ter um imóvel para férias, ou de repente eu tenho interesse em morar mesmo. Né? Eu tenho um casal de advogados que foram advogados nossos, da nossa empresa da Agrega, que eles foram lá para fora. Então, se eu soubesse dessa informação na época, eu poderia, inclusive, ter passado essa informação para eles, porque eles se prepararam para esse momento. Então, fala mais um pouquinho para a gente, Fábio. Beleza, Grazi. Vamos lá. Se você é empresário, se você
está no Brasil, você pretende morar no exterior ou investir no exterior, ter uma casa para locação, Sim. uma casa para alugar por temporadas, você consegue fazer isso com o nosso consórcio. Então, é muito simples. Você procura uma das nossas unidades, então você vai mostrar o teu cenário, o que você tem, qual é o valor desse imóvel lá fora, traz para a gente vai precificar isso, a gente vai montar um cenário para você com todo o cuidado, todo o carinho. Legal. Você vai entrar num planejamento ali de acordo com o teu tempo, seja ele médio, longo, curtíssimo prazo. Obviamente, cada qual tem um cenário, tem uma necessidade e a gente procura entender o cliente, a medida dele, sempre na medida do cliente. Você vai, de posse dessa contemplação, você pode comprar o teu imóvel lá no... Então quer dizer que vocês fazem um estudo, só para poder entender, vocês fazem tudo dentro do perfil financeiro daquele cliente. Sim, exato. Não é aquela coisa imposta, não, vamos colocar tanto por mês, né? Vamos investir XYZ e aí a pessoa depois lá na frente não consegue honrar com aquilo. Não, pelo contrário. Existe essa preocupação de vocês de colocar assim, olha, hoje o teu perfil, fazer aquele estudo da persona, né? Que eu falo muito isso que a gente faz na nossa empresa na Agrega. Então é importante você ter esse cuidado, esse olhar. Então vocês colocam esse cliente no colo, tira ali todo aquele monstro de dúvida dele e vai fazer o estudo dentro do perfil financeiro? Exatamente, Grazi. Exatamente. E hoje a gente recebe um grande número de empresários que têm interesse em construir no exterior, principalmente nos Estados Unidos, em algumas regiões como Orlando, que é uma região que cresce muito. A gente tem recebido muita demanda por esse tipo de pessoas. Então, eles querem realmente ingressar no consórcio com o objetivo de pegar esse recurso e investir lá fora para uma construção, ou seja, para ajudar realmente outras famílias que desejam, enfim, morar nesses imóveis, alugar por temporada, por locação, que seja. E alinhado a isso, a gente também oferece muita segurança e uma qualidade de atendimento impecável para os brasileiros que moram lá fora e desejam investir no Brasil. Então, a gente sabe disso. Tem muitas pessoas que elas estão lá temporariamente, querem retornar à terra natal com uma condição melhor. Sim, sim. Até porque não faria sentido, né? Não, querem montar um negócio no Brasil, querem ter algum tipo de investimento e ele consegue fazer isso através do consórcio. A gente consegue entender qual é o cenário dele, qual é a expectativa, a demanda e alinhar tudo isso com esse projeto. E me diz uma coisa, digamos que vou fazer algumas perguntas aqui para te provocar mesmo, para que eu possa entender e o público de casa também. Tá. Eu tô lá fora, o sonho de todo mundo é ter um imóvel lá em Orlando por conta da Disney, óbvio. Sim, claro. Todo mundo tem um sonho de ir para Disney e tudo mais. Mas vamos lá, eu tô lá fora e como é que eu faço? Eu tô morando lá fora, independente disso, né? Tô morando lá fora e tudo mais e queria ter o controle. Não existe uma plataforma, tem um gestor que vai me apoiar aí da minha conta para poder me passar as informações. Como funciona isso? Fala para mim um pouquinho. Tá bom, Grazi, vamos lá. A Demicon, ela investe muito em tecnologia. Legal. Então, a gente tem um aplicativo e também a gente tem a área do cliente no próprio site. Então, ele tem acesso a todo tipo de informações. As informações do grupo, informações das assembleias, informações das contemplações. Ele pode ofertar lance, ele pode acompanhar todo o projeto dele. Mas, obviamente, sempre vai existir um consultor disponível para ele. Legal. Isso é um grande diferencial da Demicon, como eu falei inicialmente, é o tratamento humanizado. O cliente não está sozinho nesse projeto. Ele tem o acompanhamento de um profissional especializado durante toda a jornada dele. Então, a partir do momento que ele contempla essa carta, olha, ele vai contar, Grazi, com o apoio de um consultor também para a utilização do crédito. Que vai até cuidar para direcionar ele, né? Exatamente. Que vai legal. Cuidar da documentação dele e pode indicar alguns profissionais do mercado que atuam ali no segmento que ele vai fazer essa compra, seja de um bem motor ou um bem imobiliário, enfim. Então, sério? Então vocês ainda dão um suporte? Sim, todo o suporte. Contemplação? Exato. Isso é um diferencial. Sim, é um grande diferencial da Demicon, é o que faz realmente a gente ser lead desse segmento dos independentes, né? Hoje a gente ocupa a 5ª posição no Brasil em todas as administradoras, considerando também os grandes bancos.
Isso é muito importante quando você caminha junto com o cliente até o final. Sim. É por isso que eu costumo dizer muito no meu negócio, né? Você faz a venda, se você não recebe, tem a agrega ali para mediar. Então, isso é algo que a gente fala, é muito forte, porque vocês fazem exatamente esse acompanhamento. Então, Sim. no final, vocês estão ali crescendo junto com aquele cliente, tratando daquela missão que vocês têm, né? Que é entregar uma solução para aquele cliente, para aquele lead, para aquele público que você atingiu naquele momento. Isso é muito interessante, porque a gente não vê isso nas outras instituições. Pelo contrário, muitas vezes você consegue um crédito, mas a gerente ou o gestor ali, ele nem pergunta para que você quer aquele crédito, para que você quer aquele recurso. Ele não está interessado, né, naquele caminho que você vai percorrer. Interessante você falar sobre isso, porque eu vejo que de fato existe sim uma humanização. Vocês não estão interessados somente no negócio, vocês estão interessados na pessoa, se ela vai estar satisfeita no final. E assim, existem muitas dúvidas também, Fábio, que eu gostaria de perguntar para você: o valor mínimo para você poder investir num consórcio, né? Quais são os públicos que você pode atingir? Porque muitas vezes esse cara não é um empresário, mas ele tem um perfil de investidor, ele estuda. Hoje a gente tem informação na palma da mão. Então, hoje, se alguém chegar ali, né, uma pessoa chegar lá na unidade de Jacarepaguá, né, que é a unidade que você é gestor aqui no Rio de Janeiro, essa pessoa ela não tem muitos recursos, mas ela quer investir num consórcio a longo prazo. Muitas vezes ela quer casar, ou quer comprar uma casa, ou quer investir para os estudos do filho, por exemplo. Então, assim, tem inúmeros cenários. Fala para mim um pouquinho quem é o teu público, né? E quanto tempo se é contemplado. Você já tinha falado um pouquinho de que quanto mais você investe, obviamente, a probabilidade. Mas fala mais abertamente, mais profundamente para a gente quem é o teu público, como inicia-se essa jornada, que é interessante. Tá. Então, meu público, como a gente costuma falar, né, são as famílias brasileiras. Legal. Então, o brasileiro, a gente sabe que a gente tem uma população bem diversificada, né? Sim. A gente tem o público do A ao público D. Então, a gente consegue atingir desde as famílias que querem realmente comprar um imóvel, comprar um terreno para construir, comprar uma moto para trabalhar, um veículo para colocar também para trabalho, ou um veículo pessoal. A gente consegue abraçar os projetos dos grandes empresários. A gente é muito forte no segmento empresarial. A Demicon tem inúmeras soluções de crédito para esse segmento. Bacana. Até como eu te falei, a gente sabe da dificuldade. Você é empresário, você sabe da dificuldade que é para você chegar num banco e captar crédito. Normalmente os prazos são curtos, o custo é muito elevado. Sim. Muitas vezes prejudica o teu ciclo de negócio ali, o teu ciclo financeiro, o teu cronograma ali. E a gente consegue também atingir esse tipo de público. Então, é muito diversificado, mas uma coisa que não falta jamais é a questão do cuidado, do tratamento realmente humanizado, seja para o público que quer realmente ali um crédito primário para a compra de um imóvel, desde Sim. o grande empresário que ele precisa de recursos para o seu negócio. Existe uma programação de prazo, de tempo, por exemplo, eu não quero de forma imediata, mas eu tenho um projeto que, por exemplo, eu quero a minha matriz, né? Eu quero uma matriz mais robusta da minha empresa, por exemplo. Então, eu vou investir num consórcio porque eu sei que vai ser mais barato para mim. Eu não estou com pressa, não é agora. Eu fiz um prognóstico. Eu consegui me organizar ali para poder, daqui a 4, 5 anos, eu conseguir realizar esse sonho. Então, fala para mim um pouquinho como seria se hoje eu chegasse para você e falasse: Fábio, eu tenho esse interesse em investir a longo prazo, daqui a 5 anos eu quero minha matriz com espaço XYZ. Como é que eu faço hoje para investir nisso? Beleza, como eu te falei, Grazi, a Demicon ela tem uma qualidade excepcional de profissionais aqui na casa. Então, você vai falar com economistas, você vai falar com planejadores financeiros, você vai falar com profissionais que vieram do mercado financeiro, do mercado de investimentos. Então, a gente fala a linguagem do empreendedor, a linguagem do empresário. Então, qual é o teu objetivo? Como é que está o teu fluxo na linha do tempo? O que você pretende? Quais são os teus objetivos de curto, médio e longo prazo? Como é que você quer que a tua empresa esteja daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Quais são os seus objetivos reais ali de captação de crédito? Obviamente,
a gente costuma dizer, né, não é ter... o mercado financeiro é assim, a gente não coloca todos os recursos numa única cesta. Então, a gente costuma falar muito sobre isso. Não é ter a Ademicon ou o banco, né? É ter a Ademicon e o banco. Obviamente, você vai fazendo um processo de desligar o dinheiro caro e começar a ligar uma outra fonte de recursos barata. Então, você vai sempre trabalhando com um custo médio muito interessante. Sim. Obviamente, com qualidade de atendimento, uma gestão personalizada, especializada, então a gente transmite essa segurança para o empresário. Ele não está sozinho nessa jornada, como você falou, né? Muitos sentem um pouco de medo, insegurança. Eu vou fazer um investimento, um aporte de alguns dígitos, vamos botar 5, 10, 15, 20 milhões, como a gente faz projetos para empresários, e quem é que vai me assessorar? Se eu quiser falar com esse cara, é só no digital ou tem uma unidade física que eu posso sentar à mesa, eu posso discutir as questões da minha empresa. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente quer o olho no olho. Exato. A gente quer segurança. A gente não quer simplesmente investir o nosso dinheiro, não saber que a gente tem ali alguém por trás, porque é muito ruim. Muitas vezes você tem dúvidas, você também quer. Eu sinto muito isso, né? Faço alguns investimentos, então eu sinto muito isso, esse afastamento. Muitas vezes eu sou procurada pelo gestor quando tem algo interessante que ele vai ganhar em cima daquilo. Essa é a sensação que eu tenho, né? Porque eu fico a longo prazo sem nenhum atendimento. Se eu não entrar lá na minha plataforma e não buscar informação de como está o investimento XYZ, eu automaticamente, eu fico totalmente sem conhecimento. Então, eu acredito que quando a gente fala de algo humanizado, a gente traz para a gente. O que eu faço no meu negócio? Eu pergunto para o meu cliente como ele quer ser atendido. Se ele quer um relatório, quinzenal, mensal, né, de 3 em 3 meses, trimestral. Então, fica a critério do meu cliente. Eu preciso entender quais são as necessidades. Porque aquilo que você disse, vocês fazem um estudo, tem vários profissionais. Achei interessante você falar que você também faz o estudo do CNPJ do cara, da situação financeira da organização, quando ele quer investir para o CNPJ dele. Então, é importante isso, você saber a realidade daquela empresa, a saúde financeira dela. Eu, por exemplo, eu vivo recebendo ligações de gestor, de gerente de banco me oferecendo algum Pronamp, alguma coisa assim no sentido. E graças a Deus a nossa empresa é saudável, não necessita, né? Mas existem, assim como eu, várias empresas têm dúvidas de como ela vai fazer, de como ela vai se posicionar. Fica aquele monstro na cabeça da gente, a gente fala, caramba, eu vou investir um aporte alto, vai valer a pena? Então, quando você diz aí que você tem uma equipe por trás, que vocês fazem esse estudo, é fundamental, porque aí o cara, ele sabe mais ou menos como ele vai caminhar. Parece que vocês seguram na mão do cliente e falam, não, calma, fica tranquilo, que desse assunto eu entendo, desse assunto, pelo menos pelo que você me passou foi isso, desse assunto eu entendo, então fica tranquilo, fica calmo, que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir te apoiar na jornada até o final, até o objetivo. Seria isso? Eu entendi bem, Fábio? Fala para mim. O pessoal de casa quer saber com certeza. Exatamente, Grazi. A gente pega na mão, seja do empreendedor, seja da pessoa física que quer realizar realmente seu projeto de vida, seu sonho. A gente sabe que o brasileiro tem inúmeros objetivos e as famílias, obviamente tem muitas famílias que investem. Só para você ter uma noção, são dados de inúmeras instituições aí sérias do mercado que fazem esse tipo de pesquisa. Cerca de 47% das famílias brasileiras estão endividadas. Caramba, a gente está sempre buscando essa informação, até por conta do nosso negócio de cobrança, né? E é bem triste isso, você sabe bem disso. E aí quando você olha para o tipo de dívida, né, quando você começa a fazer uma análise dessa dívida, é uma dívida normalmente atrelada a juros compostos, que dói bastante, né, no orçamento dessas famílias. Até por falta de conhecimento. Sim, né? Conhecimento e é o mais do mesmo, né, Grazi? Sim. É como a gente falou, é você entrar no banco e tá pronto para você ali. Se você tiver ali avaliação de crédito positiva, você vai tomar aquele recurso. E a gente sabe que o crédito no Brasil ele é muito caro. É muito, muito então, mesmo. Você tem ali sistemas de amortização que a gente usa hoje, ou tabela price, ou tabela saque, que são muito utilizados pelos bancos. Isso é uma mochilinha pesada que você vai levar ali ao longo de vários anos da sua vida. E você como empresário, assim,
E você também vai captar um crédito, um recurso caro, que vai limitar bastante ali a tua operação. Você vai ficar ali endividado, você vai ter ali o comprometimento da tua capacidade de tomada de crédito. Então, isso limita muito a tua operação. A gente vê bastante esses cenários. E é onde a Demicon entra em tudo isso. A gente também tem a solução, como eu te falei, a Demicon é uma plataforma muito flexível. E a gente consegue fazer o quê? A gente também consegue fazer troca de dívidas. A gente consegue quitar financiamentos. Que legal. Fala um pouquinho mais disso pra gente. Se aprofunda um pouquinho nessa situação, porque eu tenho certeza que eu, por conta do meu negócio, posso falar para você que existem muitas empresas relevantes, significantes, que estão dentro do lucro real, dentro do lucro presumido, e que estão numa situação, de repente, talvez hoje você traga, acredito muito, com veemência, que você possa trazer uma solução dentro desse contexto. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, hoje... Falando especificamente das famílias, quantas pessoas do seu ciclo de amizade ali você conhece que tem imóvel financiado? Ah, muita gente. Quando eu falo que eu compro à vista, as pessoas falam assim, caramba, sério, eu gosto de comprar imóvel à vista. Estou fora da curva. Você verifica quantas pessoas têm imóveis financiados e quão pesado é para essas famílias. A gente consegue... Para o orçamento. Para o orçamento, exatamente. A gente consegue trocar essa dívida cara por uma dívida saudável do consórcio. É possível trabalhar esse cenário, fazer esse planejamento. A gente consegue colocar na mesa ali, fazer os cálculos, enfim. Obviamente, é um cenário de planejamento. Então, deixa eu entender, Fábio. Vamos lá, eu vou lá, compro o imóvel, meu imóvel está alienado e eu tenho que ficar pagando aquela parcela ali durante 20, 30 anos. 30, 35 anos. Pois é uma vida, né? É mais do que o tempo que a Demicon tem aí. A Demicon tem 33 anos, 33. Você vai pagar... E aí eu chego lá na Demicon, na unidade de negócio da Demicon, falo, olha, eu estou nesse cenário, eu queria saber como que vocês podem me ajudar. Exato. Olha, isso é muito importante para você que está em casa. Ouça bem o que o Fábio Mendonça hoje tem para falar, porque eu acho que é muito interessante, muita gente vai se identificar. Fala para gente, Fábio. Então, se você tem um financiamento imobiliário, você consegue quitar esse financiamento com consórcio, ou seja, você troca uma parcela normalmente muito alta, para um prazo aí de 30, 35 anos, você vai trocar para uma parcela menor, com custo bem inferior a isso, sem pagar a questão dos juros, né? Consórcio não tem juros, consórcio tem uma taxa de administração fixa e ela é muito baixa, frente ao que você tem do dinheiro do mercado, e você também vai reduzir muito o teu prazo. Se você entra num grupo aí novo, você vai ter aí 18 anos para você pagar essa dívida. E uma dívida saudável, frente ao quê? 30, 35 anos de um financiamento. Você já percebe aí a diferença. Quase a metade, né? Exato. Você já percebe a diferença, né? O quanto você vai ter que pagar mais no financiamento imobiliário. A gente entrega muito essa solução. E só me estendendo um pouquinho, Grazi, já que a gente tocou nessa questão de imóveis, assim... É como eu falei, a Demicon ela inova muito e a Demicon ela está sempre trazendo, a gente procura entender quais são os gargalos, quais são as dificuldades de certos mercados e a gente estuda bastante para entender aquilo ali e apresentar a solução. Hoje, a Demicon ela se especializou também no mercado de leilões imobiliários. E interessantíssimo falar sobre isso. Então, a gente percebe... Se você tem um crédito caro no Brasil, se você tem as famílias com renda, né, muito achatada, o que você acontece? Você tem a inadimplência. Você trabalha diretamente com isso. Óbvio. Essa inadimplência, junto dos financiamentos imobiliários, o que ela resulta? Vai resultar na apreensão desses imóveis. Sim. Os imóveis entram em leilão. É verdade. E para o investidor, obviamente, o mercado é feito disso, né? É feito do tomador e do investidor. Então, é uma excelente oportunidade para os investidores. A oportunidade, eu ia falar exatamente sobre isso. A oportunidade de operar no segmento dos leilões, do leilão imobiliário. Sim. A Demicon, ela possibilita ao investidor você vai ter um crédito barato, você vai ter especialistas nesse segmento, então você pode se planejar com consórcio imobiliário para comprar seu imóvel de leilão. Nossa, que interessante. Mas essas informações, elas estão disponíveis na plataforma, no site de vocês? Por exemplo, eu tenho que chegar numa unidade, entrar em contato. Eu como investidora, já investi em vários imóveis. Então, eu como investidora, se eu soubesse dessa informação antes, e se eu quisesse hoje investir em algum imóvel de leilão pela Demicon, como que eu teria que me comportar para entender mais profundamente sobre esse cenário? Fala pra gente. Sim, legal, Grazi. O ideal é que você procure uma unidade de negócios
conversar com o consultor, ele vai te dar todas as informações e os caminhos que você deve seguir ali para atingir teu objetivo. Obviamente, a gente tem um canal Sim. muito eficiente nas nossas plataformas digitais, mas nada substitui o profissional, nada substitui ali o ser humano, né? E quantas Sim. vezes a gente tem, eu costumo dizer, né? Eu tenho essa questão da rede do celular, a gente tem os produtos em casa, né? Luz, água, enfim. E quantas vezes a gente deseja falar com uma pessoa, um ser humano, que cada dia é mais difícil. É verdade. E a gente não consegue, a gente fica ali no digital, a gente fica com um atendente, com robô e, enfim, é desconfortável, né? Sim. Então é por isso que a Demicon ela preza muito por colocar unidades de negócios e colocar consultores especialistas para atender esse cliente. Então, se você procura investir em imóveis de leilão, procura uma das nossas unidades, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, unidade do Recreio de Bandeirantes, Leblon, São Conrado, são as nossas unidades aqui no Rio de Janeiro, nosso grupo econômico. Mas em todo o Brasil vocês estão focados, como você falou, são 220 e poucas lojas. Hoje a gente tem cerca de 220 lojas, a gente está expandindo. Então, legal. Praticamente cada 2, 3 meses a gente tem mais unidades aí no Brasil. A gente também tem um braço bem forte lá fora, a gente tem unidade lá em Miami, Orlando, a gente tem profissionais no Canadá, Portugal, Itália. Então, se você está nessas regiões, nesses países, interessantíssimo você buscar uma unidade da Demicon. Sim. E obter informação se você quer investir no leilão ou se você quer investir no imóvel aí nessa região, no exterior. Você que está aqui dentro do Brasil já está pensando, já está abrindo a sua mente, busca. Eu vejo que vocês fazem um marketing muito forte. Fala um pouquinho desse marketing que vocês fazem, para que as pessoas possam também buscar informação de onde vocês estão, né? Onde vocês estão expondo a marca de vocês. Sim. Fala pra gente. A Demicon hoje ela é muito presente nos esportes. Que legal. A gente apoia o tênis, a gente está no hipismo, a gente está também nos times de futebol, né? Então, São Paulo Futebol Clube, Palmeiras, o Coxa, Santos, enfim. A gente Vocês são muito fortes, por isso que eu fiz essa pergunta. Desse segmento. A gente apoia muitos projetos sociais. Vocês estão no automobilismo também, assim como a Grega, né? Estamos no automobilismo. Legal. Enfim, a Demicon, ela fez aí algumas edições do Big Brother também. A gente apareceu bastante na mídia. Agora a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente está fazendo a publicidade aqui nos aviãozinhos ali que passam ali pela cidade do Rock também. Se você for lá no Rock in Rio, você já deve ter percebido. Semana que vem. Né? Semana que vem eu vou estar lá. Ali a presença também da Demicon no ar. Enfim, a gente está investindo bastante nessa questão de marketing, Grazi. Importante demais, eu vejo a marca de vocês muito forte, foi por isso que eu te convidei, falei assim, não, as pessoas precisam saber quem é a Demicon, né? Como é esse projeto, como uma coisa mais tranquila do que a gente imagina, que a gente consegue ter aí uma instituição independente que se preocupa de fato com o seu cliente. Mas eu queria falar daquele público um pouquinho além dos empresários, né? Eu tenho uma direção na minha gestão muito humanizada, então hoje, se um funcionário meu quisesse investir na Demicon, vamos falar um pouquinho desse público, porque muitas pessoas hoje estão se instruindo, elas querem obter informações, muitas vezes elas não têm muito recurso, e elas pensam lá no futuro. Então, vamos falar um pouquinho desse público agora, nesse momento. Você está em casa, quer investir na Demicon, quer ir numa unidade, você está no Rio, vai lá em Jacarepaguá, vai conversar com o time do Fábio, e se essa pessoa, né, se esse funcionário quisesse investir hoje na Demicon, o que você aconselharia hoje para esse público? Sim, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender a demanda dele, o que ele precisa. Então, se ele quer realmente fazer um investimento com propósito imobiliário, para compra de um imóvel, a gente consegue, para cada R$100 mil, a gente consegue o benefício de parcelas reduzidas, é uma condição que a Demicon tem na casa. Então, a partir de R$350, ele pode ingressar num projeto ali de R$100 mil. Sério? Então, que o custo ali de algum final de semana dele ali preservar realmente, é a questão de você priorizar gastos, vamos dizer assim. Sim. Em que você vai investir? Eu vou deixar de consumir aqui
isso para investir aqui no meu projeto de vida? A gente costuma sempre falar nesse segmento de investimento, invista primeiro em você, pague-se primeiro, né? É verdade. E Isso é importantíssimo para você poder crescer. Quanto, não me sobra nada. Não, primeiro você paga. Quanto você tem disponível? 100, 200, 300 mil? Primeiro você se paga. Depois você vai fazer ali a tua programação do mês. Se você fizer isso, não tem nenhum problema. E o princípio do consórcio é esse, é o planejamento. Então você consegue, no imobiliário ali, a partir de 350, um pouco menos, para crédito de 80 mil, que é o start nosso do imobiliário, começa com 80 mil, e a gente tem créditos que vão até 1 milhão, 1 milhão e 200 aí. Bacana, hein? E as famílias conseguem se planejar. Obviamente, se você é um motorista de Uber, você é um motorista de táxi, você também consegue ali acesso a créditos a partir de R$400, R$350, você também tem acesso. Mesmo sem vínculo empregatício? Mesmo sem vínculo empregatício. A Demicon ela faz uma análise de crédito, obviamente. A análise de crédito é baseada em extrato. Sim. Na tua... o que você tem para comprovar a tua renda, né? Obviamente, a gente tem muito critério, tem muito cuidado nisso. A gente não faz aquela análise ali, está devendo uma conta de telefone, não vamos aprovar, como é o caso dos bancos. Né? Os bancos, normalmente você está devendo alguma coisa ali, uma continha de R$100 ali, você até esqueceu, às vezes esquece, passa despercebido, não vamos liberar o crédito. Não, a gente é bem flexível, a gente tem esse cuidado. Então, para você investir, você pode investir ali, como você falou, você pode investir na viagem, no curso de formação do seu filho, você pode investir ali em qualquer tipo de serviço, né? Um serviço estético, uma cirurgia, um procedimento dentário, você pode também contar com a Demicon para esse tipo de objetivo. Então, a Demicon hoje é que a família brasileira necessita. É isso que você me passa hoje nesse bate-papo que a gente teve aqui, enriquecedor, que com certeza muitas pessoas se identificaram e conseguiram entender que não é um bicho de 7 cabeças, falando a grosso modo aqui, investir num consórcio que vale a pena se programar, vale a pena gerir o seu dinheiro. Quando a gente fala com o economista, né, gente? A gente sabe que ele vai sempre falar de disciplina, né? Aquilo que você falou. Primeiro a gente se paga, gente. Primeiro a gente tem que se pagar. Eu, como especialista, né, na área de recuperação de crédito, posso dizer com veemência, 20 anos trabalhando nesse mercado, tenho realmente muitos cases aí, vi muitas empresas crescerem, entrar em recuperação judicial, pude apoiar com as minhas recuperações e por esse motivo eu chamei vocês, porque eu acredito na marca, eu enquanto empresária acredito na marca, sei que é importantíssimo quando a gente tem disciplina, quando a gente vem gerir. Eu lá atrás não tinha esse conhecimento, mas eu já guardava o meu dinheiro, eu pegava parte do meu salário, sempre fui mãe solteira, então sempre teve uma dificuldade na época para mim, né? Então eu pegava parte do meu dinheiro e conseguia separar. Eu tive um amigo, um anjo, né, que falou para mim assim, pega parte do teu dinheiro, separa e vai gastar aquilo que de fato você consegue. Automaticamente eu fui fazendo isso com um aporte menor e isso foi crescendo, porque você começa a ter uma disciplina tão diferente, não somente do dinheiro na tua vida, mas você começa a buscar informações, porque você vê, poxa, eu estou no caminho certo, isso vai te dando possibilidades de você chegar ali no teu objetivo. Então, eu sempre gosto de falar que hoje estou como empresária, mas outrora fui também funcionária. Então, é importante a gente passar para esses dois públicos, né, como é a importância, falando, né, sendo redundante, de você gerir o teu dinheiro, estando no momento que você está hoje. Porque quando você estiver grande, automaticamente isso você já vai agir de forma natural. Você não vai ter um monstro que você vai falar, caramba, o que eu vou fazer com o meu dinheiro agora? Pelo contrário, né? É interessante que a gente já venha estudando isso antes do crescimento. Né? Isso, Fábio, acredito que você, como economista tem esse exemplo, tenha esse recado para dar para quem está em casa. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Você colocou muito bem a questão do planejamento, né? E até vou te provocar. Você colocou uma questão há pouco, você falou, eu compro meus imóveis à vista. Né? Eu comprava antes de saber quem era a Demicon, mas assim, hoje eu tenho tudo realmente à vista, mas eu conversei com muita gente e falou assim, Graça, você perdeu muito dinheiro. Realmente, eu não usei o dinheiro do banco, né? Eu não tive aquela... Exatamente. Se você conquistou aquele dinheiro, né? A gente sabe...
o quanto isso Foi custou. Foi uma jornada para você chegar naquele montante. E aquele montante, obviamente, se ele está investido. É porque eu tinha muito medo, sabe? Eu não tinha muito conhecimento. Então eu tinha muito medo de trabalhar o meu dinheiro e ficar ali pagando anos por conta de juros, por conta de medo de perder o imóvel. E hoje eu sei que não é bem assim. Então fala para mim, né? Para quem faz como eu, para quem fez como eu, hoje qual o conselho que você dá? Hoje você tem, assim, é muito mais acessível, vamos dizer assim, as casas de investimento, que oferecem um tratamento personalizado para você. Então, você tem ali os seus objetivos. Olha, eu não quero renda variável, eu quero uma renda fixa, essa é a minha reserva. Sim. E, obviamente, você vai surfar no quê? Você vai surfar nas taxas de juros. Se você é investidor, você vai usar a taxa de juros a teu favor. Exato. Se você está usando isso a teu favor, o que você vai ter? Você vai ter rentabilidade. Se você tem rentabilidade, uma parte dessa rentabilidade, ela pode ser utilizada para pagar o quê? Uma parcela de um produto de consórcio. Pois é. Então, se você tem essa rentabilidade, uma parte dela você usa aqui na Demicon, você vai utilizar um termo, né? Você está utilizando uma operação que o mercado chama de alavancagem. Ou seja, você está comprando um imóvel... Estou fazendo meu dinheiro trabalhar para mim, né? Para eu poder crescer o meu patrimônio. Você vai comprar um imóvel utilizando o quê? A tua reserva financeira. Então, você vai multiplicar aquilo que você já tem. É verdade. Eu perdi muito, né? Mas e agora a partir do momento que você contempla ali a sua carta, o que você vai ter? Você vai ter o crédito, você vai ter poder a tua reserva, você vai ter o poder de compra, porque você vai ter um crédito à vista, então você tem poder de compra, você tem poder de negociação, você vai conseguir barganhar com o vendedor desse imóvel. Exato. E outra, você vai preservar a tua reserva, e quem que vai pagar a parcela? Muitas vezes, se você for uma investidora, é um inquilino, ou se você for comprar para morar, uma boa parte dessa parcela vai ser paga com a rentabilidade da tua reserva financeira ali que está numa casa de investimento. É isso que eu falo aqui no nosso canal. Então, quando você fala em pode agregar, é agregar literalmente na vida das pessoas. É a oportunidade que você está dando para a gente hoje, Fábio, de dar essa aula, de falar de uma forma tão tranquila para o público que está em casa, para as pessoas que têm dúvida. Eu, naquele momento, em 2014, eu tive a possibilidade de comprar vários imóveis, de 2014 até 2017, quase indo para 2018. O meu mercado de inadimplência cresceu muito, né, por conta da Lava Jato e tudo mais. Eu tenho vários clientes aí de construção civil, então a gente teve uma inadimplência muito grande nesse mercado de construção civil e a gente teve a possibilidade de um crescimento muito grande da nossa marca. E por esse motivo eu estava ali de olho, né, nas construções, eu tive a possibilidade de comprar. Eu não tinha de verdade esse conhecimento que eu poderia fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Se eu tivesse colocado esses valores de fato no investimento, mesmo que fosse um pouco mais conservador, mas pelo aporte que eu tinha no momento, automaticamente eu poderia ter dobrado o meu patrimônio. Mas, graças a Deus que a gente tem aí Fábio Mendonça, a gente tem por trás dele uma marca muito forte, que é a Demicon. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí nos ouvindo, não pare esse canal, ou vai até o final, veja as dicas que o Fábio passou para a gente hoje. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, o Fábio vai falar para a gente agora como que você pode encontrar a unidade dele para poder conversar e as outras unidades em todo o país. Fala para a gente, Fábio. Maravilha, Grazi. Então, você que está em casa nos assistindo, se você é empresário, se você tem um projeto pessoal também, quer realizar com a Demicon, procure uma das nossas unidades. Nós estamos aqui no Rio, no Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, lá no Rio Office Mall. E eu vou deixar também para vocês um QR Code com minhas informações, vocês podem simular online e a gente vai dar todo o atendimento para vocês, a gente entra em contato e busca entender realmente qual é o desejo, qual é o objetivo, qual é o sonho que vocês têm. Seja você, como eu falei, pessoa física ou jurídica, tá ok? Então, gente, esse foi mais um Pode Agregar. E se você quer agregar com a gente, siga a gente em todos os canais e venha agregar com a Agrego Consultoria do Brasil. Muito obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Grazi. Foi um prazer, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau, gente.